Opa galera, beleza? Aqui quem é falando não. Galera, trazendo aqui pra vocês hoje um vídeo um pouquinho diferente, né? Esse vídeo aqui vai ser um contraponto, né? A um vídeo do canal Hipermito. O Hipermito é um canal, galera, aqui no YouTube, né? Que fala bastante sobre Cavaleiro Zodíaco, né? Tem um dos melhores conteúdos aí sobre o assunto, né? Eles têm paródias, análises, batalhas, né? E opiniões muito boas que envolvem CDZ no geral, né? E mesmo que esse vídeo em questão, né, que a gente vai citar aqui, é um vídeo um pouquinho antigo, né, a gente aqui do TLC Motion Comic tem uma opinião, né, que diverge um pouco em alguns pontos, né, que eles abordaram nesse vídeo, né, e a gente acredita que esse é um debate muito importante aqui para a comunidade, né, e para o futuro de CDZ como um todo, beleza? Sigo meus bons? Então, né, o vídeo em questão aqui é a história dos animes de Saint Seiya, né? Como foi um vídeo aí trazido pelo Hipermito, né? Primeiramente a gente já agradece aqui o Ed, né, por trazer esse vídeo super bacana, inspirado, né? E por começar o debate, né? A gente espera trazer aqui um ponto de vista diferente, né? Só que mesmo assim ampliar o debate para que a franquia, né, que a gente está atuando, continue sempre crescendo, beleza? O vídeo dele foi feito aí no contexto, né? Da então recém-lançada série dos Cavaleiros Zodíaco 3D, né? E nessa época havia uma crescente satisfação dos fãs de Cavaleiros Zodíaco, não só com essa série em específico, né? Como também com os últimos spin-offs lançados da franquia, né? Ele explica aí como as mudanças foram feitas para tentar explicar, para tentar deixar, né, a obra comercialmente mais aceita, né? Que a gente deveria ter paciência e tolerância com elas, né? Porque a gente gostando ou não, né, elas são necessárias para que respectivas obras, né, alcancem aí um público maior e continuem expandindo a franquia. E antes de mais nada, é importante dizer que a gente também até concorda com essa visão, né? Mudanças, mesmo que a gente goste ou não, muitas vezes elas são necessárias, né? Para que uma adaptação se torne mais rentável e nós, fãs de Cavaleiro Zodíaco, a gente tem que julgar elas, né, pelo seu próprio mérito e não apenas desprezar elas pelo simples e único fato de que elas são diferentes daquilo que a gente já conhece, né? No final também do vídeo, ele cita que conhece pais que proíbem seus filhos de assistir uma obra derivada de Cavaleiros do Zodíaco que ele não conhece, né? Que ele não gosta. E ainda que os filhos gostem e queiram assistir, esse tipo de atitude realmente não contribui nem com a educação da criança e muito menos com o crescimento da franquia, né? Eu posso falar um pouco com conhecimento de causa, né? Daqui do grupo do Saint Seiya, do Lost Canvas Motion Comic, né? Eu sou o único que é pai, né? E assim, o meu filho já tem 6 anos, né? E desde dele ser pequenininho, eu mostro para ele todas as obras de Cavaleiro Zodíaco, né? Tanto clássico, já mostrei Lost Canvas, já mostrei o Lenda do Santuário, né? Várias obras por aí, né? Ele gostou da série 3D, né? Mas mesmo assim, até o momento da criação que eu tô tendo com ele, né? Ele ainda não ficou tão interessado por Cavaleiro Zodíaco, né? O motivo eu não sei, porque eu até insisto um pouquinho. Mas ele não gostou tanto, ele gosta mais de Dragon Ball, né? O miserável é um gênio! Mas beleza, galera, voltando aqui, né, ao assunto principal, tem uma hora que o Ed, ele cita, né, uma questão no vídeo, né, que a gente acredita que ele chegou numa conclusão um pouquinho precipitada, né, ali por volta do minuto 23, né, ele fala assim: conseguem ver que aqui o argumento de que os fãs antigos é que dão lucro e mantêm a franquia viva, já encontram a contradição? Só que assim, esse é o nosso ponto principal de divergência, né? E como o vídeo ele termina com um convite, né, a um debate maduro e educado, né, em caso de discordância a gente gostaria de fazer essa contraposição aqui a alguns pontos, né, que o que fizeram chegar nessa conclusão. Agora assim, na minutagem ali, por volta do 19:40 mais ou menos, né, ele fala o seguinte: Kurumada Sensei sempre escreveu Cavaleiros do Zodíaco para crianças, e aquilo não era um produto exatamente para crianças. A partir daí, a Toei Animation voltou àquilo que sempre foi a proposta original de Saint Seiya,
fazer animações para crianças que fossem capazes de gerar interesses nos produtos de seu principal parceiro comercial, a Bandai. Assim, embora ele esteja correto, né, ao afirmar que o Kurumada sempre escreveu o CDZ para crianças, né, vai lembrar que o mangá, né, ele possuía temas assim pesados, né, que conversam muito bem com o público adulto também, né, o público assim mais maduro. No mangá a gente, por exemplo, pode ver eviscerações, decapitações, né, sacrifícios, mortes e outros aspectos que tornam as situações densas, né, e dão uma gravidade às mesmas, né, que os adultos, né, o pessoal mais maduro, mais velho, né, podem apreciar também, né. Há discussões de temas profundos, né, como a diferença no senso de justiça, né, do Doki, do Máscara da Morte, a superação de traumas, né, do Yoga, né, em relação à morte da mãe dele, e a dificuldade que ele tem para superar o luto, né, e seguir adiante com a vida em busca dos seus próprios objetivos. Essa capacidade de conversar tanto com o público infantil, né, quanto com o público maduro se encontra presente na maioria dos shounens, né, que mantiveram sucesso duradouro, como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach e outros. Ela permite encantar aí um público novo, né, e também permite segurar aquele público que reassiste por conta da nostalgia, né. Os spin-offs aí mais recentes de Cavaleiro Zodíaco perderam essa capacidade de conversar com o público mais maduro, e também por conta disso, né, acabam virando aí alvo de crítica do público antigo, que buscava nesses spin-offs um entretenimento além da nostalgia. Se a Toei Animation voltou sua atenção aí realmente ao público infantil em busca de agradar o seu principal parceiro comercial, há de se perguntar se realmente o público infantil é quem mais consome os produtos de CDZ da Bandai, né? Tornando esse público aí o real público-alvo desse tão grande parceiro comercial. E assim, infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma pesquisa, né, que mostre de uma maneira categórica a faixa etária de quem mais consome esses produtos. Porém, em pesquisas sobre os cloth mix de CDZ, né, é possível encontrar um público bem maduro interessado nos mesmos, né. Assim, a gente fez algumas pesquisas por aí e, por exemplo, a página do Facebook Casa do Cloth Myth, né, é uma das maiores páginas para compra e venda desses produtos aqui no Brasil, né. A gente pode deixar aí o link na descrição se vocês quiserem conferir depois. Ela mostra aí vendedores e compradores de cloth meat sem DZ, né, e a maioria, para não dizer todos, né, são de faixa etária mais madura, né, um público-alvo aí um pouco mais adulto. Pesquisando no YouTube também aí sobre cloth myths, vemos muitos unboxings e exposições de cloth meats em cenário de CDZ aí no YouTube, de uma faixa etária mais velha, né, em torno aí de seus 30 anos mais ou menos, né, a gente jogando uma média. Além disso, o maior sucesso recente de venda de cloth myths, né, foi o do anime do Soul of Gold, né, o anime voltado ao público antigo, né, com personagens reconhecidos e traços próximos ao clássico, né, do mestre Shingo Araki aí. Os colecionáveis, né, os bonecos venderam muito, né, a gente tem aí alguns dados da Cabo Zodíaco, por exemplo, né, e o próprio anime também, ele tinha tudo para fazer sucesso. Havia uma grande expectativa pela estreia do anime, né, onde ele alcançou aí mais de 1 milhão de visualizações em serviços de streaming, né, em 24 horas. Só que, novamente, né, a falta de capacidade de entregar algo para esse público, né, resultou no desinteresse pelo anime em si, né. Mesmo que ele tenha se pagado, né, por promover a venda dos colecionáveis, né, ele não chega a ser um produto, um anime, né, tão interessante para o público, né. Ele tem sim um pouco da questão nostálgica, né, de trazer novamente aí os 12 Cavaleiros de Ouro do clássico, né, que a gente tanto gosta e tal, né, mas você pega para assistir, né, e ele só foi ganhar um boom de novo, principalmente aqui no Brasil, né, levando em conta aqui um pouco da nossa visão, né, do nosso país, depois que teve dublagem, né, ele voltou a ser comentado, mas justamente por ter a dublagem clássica, né, com os dubladores que a gente já conhecia, né, que eram os consagrados aí. E aí, tipo, voltou um boom, só que depois disso, depois que já passou esse boom da questão da dublagem, novamente o anime caiu no esquecimento, justamente por ele ter tanto problema assim de produção, né, e na animação em si. Agora, né, ali por volta dos 22 minutos, né, ele comenta aí sobre o êxito, né, da audiência do Saint Seiya Ômega, possibilitou uma segunda temporada. A audiência do Saint Seiya Ômega, né, ela girou em torno ali dos 2%. Esse êxito relativo é bastante questionável, né? O anime clássico ele se encerrou após a saga de Poseidon com uma audiência de cerca de 6%, né, após ela ter conseguido bater, né, ter chegado nos picos, né, de 20% ali no final da saga do Santuário, né? A gente tem alguns dados aí
A gente vai colocar aqui para vocês verem também, né? A audiência aí de 20,6%, né? No final do arco do Santuário e depois em 7,9% ali de audiência no final do arco de Poseidon. A audiência do Sensei Ômega, né? Ainda que baixa, ela foi considerada superior ao que se imaginava, né? Daí a questão do êxito ser relativo. Além disso, o vídeo do Ed ele dá a entender que o Ômega, incorporando aí alguns elementos da moda, né? E uma proposta mais infantil que obteve esse êxito comercial, né? Enquanto Lost Canvas, que tinha uma temática mais madura, obteve fracasso. Bom, a gente consegue ver, né, que o Ômega ele teve seu mangá cancelado aí após apenas 5 capítulos, né? E o Blu-ray também foi descontinuado por conta das baixas vendas. Já o Lost Canvas é um mangá spin-off de CDZ que mais bem aceito, né? Que foi mais bem aceito e vendido também nesse meio. Por exemplo, o Gaiden número 8 do Lost Canvas, ele ficou em 44º lugar na lista dos mais vendidos do Japão daquela semana, né? Com mais de 24 mil cópias vendidas. E próximo do mangá canônico de CDZ, né, Next Dimension aqui, vendeu 40 mil cópias aí nessa mesma semana. O livreto, né, do Gaiden do El Cid, ele mostra que o mangá no total vendeu mais de 6,7 milhões de cópias até aquele momento. Além disso, a questão do cancelamento do Lost Canvas se dá à falta de lucro é um pouco controversa. Em uma entrevista do podcast Nerd Debate, né, exclusiva com o Nelson Sato, né, que é nada mais nada menos que o representante da Sato Company, ele disse o seguinte: durante a entrevista, né, foi esclarecida uma questão que por anos ficou envolta em muita especulação e principalmente desinformação. Questionado por Alan Nicole, Nelson Sato trouxe à tona o verdadeiro motivo pelo cancelamento da série de The Lost Canvas, uma questão que desde julho de 2011 estava sem uma resposta, e finalmente, em 4 de abril de 2020, o verdadeiro motivo veio à tona no podcast Nerd Debate. Nelson Sato relatou que durante a aquisição da série, ele foi transmitido pela TMS Entertainment, estúdio responsável, né, pela produção da série juntamente com a Half HP Studio, que devido a questões jurídicas envolvendo o retorno do autor Masami Kurumada para os quadros da Toei Animation, a produção teve que ser cancelada. É importante frisar, né, que o cancelamento da série de 2011 não significa que ela não possa ser retomada e que os direitos de sua produção ainda estão com a TMS Entertainment. A Sato Company é detentora dos direitos de distribuição na série aqui no Brasil e é responsável pela série ser exibida pela Amazon Prime Video. Nelson Sato obteve a informação diretamente dos responsáveis pelo licenciamento da série na TMS Entertainment durante o processo de aquisição dos direitos de comercialização e exibição para o mercado brasileiro. Alan Nicole está produzindo um artigo completo sobre toda a história em torno do cancelamento de Saint Seiya The Lost Canvas, que em breve será publicado no site Taisen Saint Seiya. Mas beleza, né? Voltando aqui ao assunto principal, né? Essas informações que a gente retirou, a pesquisa, os links, a gente vai deixar tudo aqui na descrição, caso vocês queiram ler, né? Dar uma olhadinha aí na íntegra, beleza? E assim, ainda que as vendas do Lost Canvas não tenham sido tão boas assim, o anime possivelmente ele foi cancelado por conta de um mal-entendido envolvendo a TMS, o Kurumada, né, e a Toei Animations, e não necessariamente por conta de não dar um retorno desejado, né? Não foi necessariamente assim um prejuízo que teve, né? Mas o retorno não bateu, né? E assim, tem animes que às vezes não pode dar um certo tipo de prejuízo, né, em questão de lucro, às vezes pode não se pagar, às vezes ele pode acabar ficando ali no 0 a 0, né, apenas se pagar e não gerar lucro, só que mesmo assim eles conseguem aí garantir novas temporadas também para anime, porque às vezes, dependendo de um novo tipo de adaptação, coisas do tipo, né, ele pode acabar se tornando mais popular e se pagando e gerando um lucro um pouco melhor nas próximas temporadas. Uma enquete foi realizada ali em fevereiro de 2013 que mostrou que o personagem mais popular, né, o preferido dos fãs, foi o Seiya, né? Isso após a primeira temporada do Saint Seiya Omega, né? Mesmo que o Seiya não tenha tido aparecido tanto assim, né, na série durante a primeira temporada. Então, devido a isso, né, para a segunda temporada, diversas mudanças, né, foram feitas com o intuito de tornar a série mais atrativa também para o público clássico, né? O desenhista principal ele foi trocado, por um que se propôs a fazer um traço um pouco mais semelhante com o clássico, né? As Pandora's Boxes elas também retornaram, as armaduras que tinham aspecto ali mais de tecido, né, os famosos colantes,
eles foram substituídos por um material de armadura que parece realmente mais de metal, né? Os elementos de cosmo, né? Aquela questão lá do elemento de água, de fogo, trevas, luz, eles passaram a ser ignorados, né? E alguns personagens, né? E todo o clã do Haruto, né? Por exemplo, né? Eles passaram a usar ataques de cosmo, né? Ao invés de jutsu. Na verdade, assim, o Haruto em si, né? Não o clã dele. Mas o Haruto, né, ele passou a usar ataque de cosmo ao invés de jutsu e técnica ninja, né? Que era o caso ali do estilo de poderes do personagem na primeira temporada. E também a Amazônia de Gêmeos, né? Ela ganhou uma irmã no mesmo estilo do Saga e do Kano, né? Por ser uma coisa que a gente já tem uma relativa familiaridade, levando em conta que diversas obras, tanto do clássico, né? Que veio depois do canônico, no caso, né? Que é o Saga e o Canon, o Abel e o Caim, né? Ali no Lost Canvas a gente tem o Défitros e o Aspros, né? Então é uma coisa aí que a gente já está um pouco mais acostumado, né? A gente já tem uma certa familiaridade. E trazer esses elementos todos, né? Torna a obra um pouco mais atrativa também para o público mais antigo, né? Então tornando assim a obra que ela tem um apelo tanto com o público antigo e também com o público novo. Daí fica aqui a pergunta, né? Se as mudanças propostas aí pelo Ômega na primeira temporada, elas fossem realmente as responsáveis pelo relativo sucesso da obra, então por que eles descartaram ela para a segunda temporada, né? E de certa forma aproximar esse anime, né? Mais próximo do anime clássico. É verdade. Né? Porque os personagens mais queridos pelos fãs da obra do Ômega é um personagem com fortes ligações à obra clássica e que mal aparece no começo do anime, né? Na primeira temporada, né? Então, pra gente, tá bastante claro que quem garantiu o relativo sucesso do Ômega foram, sim, os fãs antigos, né? E que se a obra conversasse melhor com esse público mais maduro, provavelmente ela teria alcançado um sucesso ainda maior. Ele tem toda a razão. E quem sabe aí não poderia ter uma terceira temporada, né? Então, né, fica aí essa indagação. Bom, aí agora você me calou. Que é a série 3D, né, que inicialmente saiu na Netflix e depois migrou lá para Crunchyroll, né? Porque assim, ela recebeu bastante crítica e péssimas críticas, né, do público americano, né, que era o seu público-alvo, ao qual ela se propôs a alcançar com essas mudanças, né, que eles se proporam a trazer para essa nova série, né, esse remake aí, Os Cavaleiros do Zodíaco. É tanto que nesses sites, né, de avaliação e de crítica, né, por exemplo, o The Review Geek, né, avaliou a série com 3,5 de 10, né, o Red State Cut deu uma classificação 2 de 5, né, 2,5 de 5 e chamou essa série aí de chato e sem inspiração. Após a primeira temporada fracassar, né, em índice de audiência e de crítica, né, ela não teve os direitos de distribuição da segunda temporada renovada aí pela Netflix, né, por conta, né, das críticas, né, e do retorno aí de audiência. E assim como o Ômega, né, essa série também mudou bastante o curso durante o seu desenvolvimento, né, com o diretor Yoshihiro Ashino prometendo adaptações mais fiéis ao mangá e armaduras mais bonitas com o intuito de agradar o público alvo antigo, né, e já tendo todo esse apelo mais nostálgico para a obra, né? Tanto que hoje em dia que a gente já conseguiu assistir toda essa primeira parte da segunda temporada, né, da série 3D, a gente viu que realmente agradou muito mais os fãs, né? Não todos, porque a maioria não quis voltar a assistir, justamente por conta da primeira temporada não ter sido bem aceita, né? Mas de todo mundo que ainda deu uma chance para a segunda temporada e assistiu, realmente gostou mais, porque tem muita coisa que ele se inspira um pouco do anime clássico, né? Mas principalmente do mangá clássico também, né? Pegando coisas que não tinham sido adaptadas no anime clássico, por exemplo, a questão daquele senhorzinho que está enfermo ali na vila próxima do santuário, né? Trazer um pouco dessa questão do pessoal adorar um pouco mais o grande mestre, o próprio mestre do Shun, né? Que no clássico era o Albion e aqui foi o Daedalo de Cefeu, né? Que não tinha sido adaptado no anime clássico, né? Eles realmente se propuseram a fazer uma adaptação mais próxima, né? Mesmo que com as limitações, né, que essa série 3D tem, né? Mas trazer pelo menos a história um pouco mais próxima aí do que é o mangá clássico e também fazendo algumas referências ao anime clássico também. Isso agradou muito
o público, né? Tanto gente que assistiu pela primeira vez através dessa série 3D, né? E continuou assistindo e gostou ainda mais do que viu na segunda temporada do que na primeira. E também o pessoal que continuou assistindo que já era do público antigo, né? Como é o caso de todo mundo aqui da Saint Seiya, da Lost Canvas Motion Comic, né? O pessoal que curtiu e continuou assistindo, o pessoal gostou mais dessa segunda temporada do que da primeira temporada, né? Então, né, fiquei os fatos trazidos pra vocês. Dito isso, galera, ali por volta dos 23 minutos mais ou menos, né? Ele fala o seguinte: uma franquia que Não renova a sua base de fãs, morre. E assim, isso é mais pura verdade, né? Porém, a questão que fica aqui é a seguinte: será que a melhor forma de renovar a base de fã de Cavaleiros do Zodíaco é realmente propor esse monte de mudança brusca, né? E infantilizar tanto assim as obras, que elas não conversam mais com o público antigo? Eu acho assim que a melhor forma de trazer isso, né, é sim renovar em questão de tecnologia, na produção, né, focar aí com maior dedicação, maior paixão pela produção da obra, né, tanto em questão de animação, na coloração, né, na adaptação, no roteiro, né, e de uma forma que seja atrativo tanto para o público antigo e também para o público novo. E aqui, sendo sincero com vocês, galera, nos últimos anos, né, a gente teve aí remakes e remasters de várias obras, né, que quem tem direitos aí de produção e afins de distribuição, né, é a própria Toei Animation, né? Então, por exemplo, a gente teve Sailor Moon com várias temporadas, né, tendo toda uma revisitação aí pela obra, né, uma nova adaptação. A gente teve também aí vários Gegege no Kitaro, a gente teve várias novas séries aí de garotas mágicas, né, da série Precure. A gente teve também Dino Daiboken, né, que o pessoal aqui do Brasil conhece aí como Fly Pequeno Guerreiro, né, que foi um remake em 2D incrível, que basicamente ele superou todas as expectativas que o pessoal tava botando em cima, né, e todas essas, galera, veio tudo em 2D, né. E assim, você pode ir em qualquer comunidade, qualquer canto, qualquer fandom aí que envolva a série Z e que fale do clássico, né? O que o pessoal quer em relação a remake de Cavaleiros do Zodíaco? O pessoal quer uma adaptação que seja mais próxima e sem fillers ali do mangá e em 2D. Né? Em qualquer canto, você pode ir na base de fãs espanhol, mexicana, você pode ir na base de fã francesa, vem aqui na base de fã brasileira também, em qualquer canto, cara, que tenha fã de Cavaleiros do Zodíaco, que queira um remake, né, da obra clássica, o pessoal quer uma obra em 3D, um remake em 3D, e já tem público para isso, né, eu digo assim, agora trazendo um pouco mais uma opinião pessoal aqui, minha, né, do que em relação a todo mundo do grupo, do The Lost Canvas Motion Comic, né, mas eu acredito que o pessoal até pode chegar a concordar comigo nesse ponto, né, mas assim, o principal problema do Cavaleiros do Zodíaco não ter vingado nos Estados Unidos, né, foi a questão de ele chegar já em 2002, né, onde já tinha animações tanto originais dos Estados Unidos, que tinha uma qualidade de animação muito melhor, né, já estava aí praticamente com 20 anos de evolução em relação à animação do clássico, né, que foi lançado lá em 86, veio com diversas censuras e alterações aí na história. Aí o pessoal pode falar, mas depois teve uma exibição aí que veio sem corte, sem censura, que não sei o que. Só que assim, se você traz uma obra pela primeira vez de uma forma que desagrade todo mundo e depois você só traz ela e coloca lá sem censura, o pessoal que assistiu a primeira vez não vai se interessar tanto assim por conta de uma coisa que você já assistiu, você já não gostou da primeira vez. Agora, se você traz um remake com a tecnologia atual, com os visuais atuais, né, com uma adaptação melhor, e você traz aí sem censura e sem nada do tipo, com certeza isso vai agradar um novo público, mesmo que esse público seja aí o pessoal norte-americano, né. E assim, o negócio com certeza vai vingar, porque você já tem uma base de fã formada, você com certeza vai conseguir uma base de fãs novos, né, porque eles vão se interessar, todo esse visual, toda essa questão fantasia, toda essa questão mitológica, né, que você vai trazer aí, e tipo, só assim você quer dizer, não só assim, né, mas só com isso, apenas com isso, você já vai conseguir ter toda uma nova base de fãs, e você vai conseguir trazer o nome de Cavaleiro Zodíaco de volta à tona, porque
a obra de Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que ela praticamente é temporal, né? Mas como atualmente ela não tá mais assim tão em alta, né? Não é tanta pessoa que consegue ver isso. Pô, a gente traz diversos assuntos que são pertinentes tanto à época que foi lançado e também traz discussões que ainda é totalmente atual no dia de hoje. É mais de 30 anos, entendeu? Então, né, tem mais de 40 anos na verdade, né? Então é isso, cara. Tem como, sim, você trazer um remake 2D, né, mais fiel ao clássico, e você trazer com toda a tecnologia, com toda uma nova roupagem, né, e fazer um negócio bem feito que vai sim se pagar, vai ser famoso e vai render mais temporadas. Poxa, a série 3D já tá rendendo temporada, cara. Quem dirá uma em 2D que seja mais próxima do que todo o público já quer, entendeu? Provavelmente aí você pode ver que a maior renovação, né, que a série vivenciou foi durante ali a animação da saga de Hades. A saga de Hades ela foi campeã de vendas em média de DVDs, né? A gente tem os dados aí também que eu vou pedir para o nosso querido editor aí, o Dan Santos, colocar, né? E assim, mesmo após 15 anos sem um anime novo, essa saga ela surge aí com uma boa animação, ela surge com um tom mais maduro e um recorde de venda nos DVDs, né? Para quem não sabe, ainda no Japão, né? Isso é uma coisa que é válido quando se vai falar sobre continuações, porque lá ainda é muito famoso venda de DVD e venda de Blu-ray também, né? E assim, muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco na faixa etária dos seus 20 e poucos anos mais ou menos, tiveram nessa saga o seu primeiro contato com a franquia, né? Então assim, provavelmente o melhor caminho para a franquia mesmo é se renovar criando uma obra que consiga encantar o público mais maduro e ao mesmo tempo conversar com esse público mais jovem, né? Segurando assim os fãs que retornaram para a obra pela nostalgia e que transmite essa paixão aos seus filhos, né? Como o meu caso mesmo que eu citei, por exemplo, né? Que também encontram na obra, né, algo que dá para se encantar. E após isso, né, o Ed ele vem aqui e traz ali por volta do minuto 31, né, a seguinte afirmação, né? Por isso a insistência em séries voltadas ao público infantil. Pois por mais que os fãs antigos achem que dão muito lucro à Toei, nem de longe Cavaleiros do Zodíaco dá tanto lucro quanto franquias que conseguem se renovar e agradar novas gerações, como Dragon Ball e One Piece. Nesse caso, o Ed ele tem toda a razão quanto a isso, né? A questão, né, a grande questão é essa. Essas franquias grandes como Dragon Ball e One Piece, elas se tornaram grandes por infantilizar mais as suas obras ou continuam ganhando novos fãs com um tom que se intercala entre o maduro e o infantil, né? O mangá de Dragon Ball, né, ele possui um ponto de divergência de tom, né, que é quando o Goku ele passa a ser adulto. No anime, essa transição a gente pode nomear aí como Z, né, que foi essa... Depois do final ali do 22º torneio, se eu não me engano, né? Onde ele acaba casando com a Tite, né? E depois ele casa, vai morar junto com ela, tem o Gohan. E aí volta o tom, né? Quando vai começar ali a saga dos Saiyajins. E como já seria... já estaria se encaminhando pro final de Dragon Ball, né? Eles pegam no anime e nomeiam essa fase como Z, né? O tom do Z, ele é muito mais maduro, né, do que o do Dragon Ball clássico, né, acompanhando ali o crescimento das crianças, né, que liam o Dragon Ball clássico, né, quando elas eram crianças, né, então tem todo ali um acompanhamento, né, dessa geração que cresceu desde o Dragon Ball clássico, né, que foi ali por volta de 83 também, até chegar lá em 92, que quando acabou o Dragon Ball, né, no mangá, e no anime ali por volta de 94, 95, se eu não me engano, não lembro direito assim as datas, né, mas você pode colocar aí que teve mais de 10 anos, né, entre o lançamento e a produção do anime de Dragon Ball também, né, então nesse meio tempo o pessoal que acompanhava, ele cresceu, né, e o mangá ele foi acompanhando o crescimento do público dele, porém, de toda forma, né, ainda conseguia público novo, né. A gente costuma ver aqui no Brasil, por exemplo, né, que a maioria do público que gosta de Dragon Ball, né, ali esse pessoal aqui dos anos 2000, né, basicamente na TV Globinho só passava o Dragon Ball Z, né, então a gente cresceu já com o Dragon Ball Z, que já tinha aí um roteiro, né, uma proposta mais madura, né? E mesmo assim a gente gosta pra caramba. Eu mesmo cresci assistindo na TV Globinho, né? Lá desde 2006, 2007, 2008, alguma coisa assim, né? Que eu era criança nessa época. E eu cresci assistindo Dragon Ball, né? E já esse Dragon Ball mais pesado, que você via as cenas de luta e tinha impacto, tinha peso, tinha mutilação, tinha sangue, tinha tudo assim. E, cara, agrada muito. Tanto o público infantil, que era esse da época, que era o da época lá de Dragon Ball Z,
que tava sendo lançado, e o pessoal gosta pra caramba disso, entendeu? Então, dá sim pra ter um tom mais maduro. Dragon Ball Z ainda tinha piadas, né? Você pode pegar ali o Grande Saiyaman, você pode pegar a fusão do Trunks e o Goten, que é o Gotrunks, né? Que eles tinham o ataque do Fantasmas Kamikaze, que era tudo engraçadinho, eles faziam dancinha, eles batiam na bunda. Você tinha o Godita e o Vegeta fazendo piada com os inimigos, porque eles eram mais fortes, e debochando dos caras, sabe? Então, não é que deixou de ter piada, mas o tom realmente era mais maduro. Após isso, né, também, o Ed, ele chega a falar assim, por volta do minuto 32 também. Se Saint Seiya não dá tanto lucro quanto One Piece e Dragon Ball, receberá menos investimentos, visto que os retornos são menores e, consequentemente, o risco de prejuízo maior. Então, terá uma estratégia mais focada em expandir e renovar os consumidores. De fato, isso é verdade, né? No entanto, vale ressaltar que não é necessariamente investir mais dinheiro para que o tom seja mais maduro ou que o roteiro trabalhe temas mais densos, né? A direção é tão somente uma questão de decisão, né? Então, não necessariamente para produzir o anime e para trazer um tom mais sério, você vai ter que investir mais para isso, né? Você pode sim se basear ali no tom do mangá, que realmente já era um tom mais maduro, né? E aí você traz um roteirista que consiga trabalhar isso de forma mais semelhante, né? Fazer uma adaptação um pouco mais semelhante ao do mangá, né? E assim, o mangá ele também tem piadas, cara, entendeu? Então não quer dizer assim que é só da gente deixar, né, a obra mais próxima do mangá, quer dizer que o tom maduro que a gente está citando aqui no nosso vídeo, por exemplo, né, vai ser tratar de assuntos como, por exemplo, em One Piece mesmo, né, tem a cena que a Nami ela se esfaqueia, né, para tentar remover a tatuagem, né, que é a prova de lealdade ao Arlong, né, que era basicamente o cara que escravizava ela e toda a vila ali que ela morava, né. Então, assim, Cavaleiro do Zodíaco ele tem o tom mais maduro, né, ele tem as piadas também, então uma obra, né, que desde o começo ela consegue ali se relacionar e falar tanto com o público mais maduro e também com o público mais infantil, né. Já a questão da qualidade da animação, realmente ela exige um orçamento maior, né? E o público maduro é mais exigente quanto a essas questões técnicas. No entanto, provavelmente o público mais compreensivo com as imperfeições técnicas, né? Se o roteiro, a música, o estilo de desenvolvimento dos personagens forem mais aprofundados e conversassem melhor com ele, né? Agora sim, a questão do orçamento. Já assim, o orçamento mais alto correria mais riscos, mas também teria muito mais chance de agradar e cativar novos públicos e o antigo, né? E assim contribuir para a tão desejada renovação da fanbase da franquia, né? Então assim, para finalizar, qual que é a nossa questão aqui? É uma coisa que eu já falei, né? Mas aqui trazendo aqui o argumento final, né? Renovar Cavaleiros do Zodíaco é basicamente isso, né? É você trazer uma adaptação em 2D, porque realmente em todos em todo canto, né, em todas as fandoms, em todos os públicos que consomem anime, a tônica, né, que é mais falada aí é a animação em 2D, seja para qualquer tipo de anime, na verdade, né? Tem alguns animes que vêm em 3D que são bem feitos, né? Que é o caso de Beastars, que é o caso do Ultraman, que é um remake, né? Que saiu na Netflix, por exemplo, que é um remake do mangá clássico de Ultraman, né? A gente tem também alguns animes que trabalham com a mescla do 2D e do 3D, né? A maioria faz isso atualmente, né? Demon Slayer tem isso, o Dragonfly, no Dragon Quest, né, que é o Fly, é o pequeno guerreiro, o remake que teve, né, que é o Dai no Daibouken, né, ele trabalha com elemento 2D e elemento 3D, né, então assim, Cavaleiros do Zodíaco também, a saga de já trabalhava com isso, né, a mescla do 2D e dos 3D, mesmo que à época, a gente ainda estava engateando bem em relação ao uso de 3D em animação 2D, né, eles trabalhavam mais isso na questão dos cenários, né, mas é isso, né, trazer essa mescla, mas predominantemente o 2D da animação dos personagens, do cenário, dos poderes, muitas vezes, né, então é isso que vai agradar mais o público, né, e você trazendo essa questão do roteiro, sendo mais semelhante com o do mangá, mas você podendo fazer algumas pequenas inserções, algumas pequenas adaptações para trazer e ser um pouco mais agradável, né, a mentalidade, a época atual que a gente está vivenciando hoje, né, a década de 2020, né, eu acho que essa é a forma certa aí da gente poder trazer
um novo anime, né, e renovar a fanbase da franquia, né? Se a gente trouxe o nosso ponto de vista, o que a gente concorda, o que a gente diverge de informações, né? E a gente espera que vocês também possam comentar aqui com a gente a opinião de vocês, se vocês concordam com a gente, se vocês concordam com o Ed, se vocês têm uma visão diferente, se vocês acham que realmente o caminho certo é focar na série 3D, né? Recentemente a gente também teve o filme live action que também trouxe a ideia de querer novamente agradar o público norte-americano, né? Que essa é uma tônica que já vem sido trazida há bastante tempo, né? Pela Toei, né? A gente tem visto que não tem dado muito certo, né? Mas a gente, né, fica à mercê aí do que os produtores querem trazer para a franquia em si, né? Mesmo que não seja algo que os fãs realmente queiram, né? A gente tem opiniões diferentes, né? Que a gente acha que pode realmente trazer, né? Por exemplo, às vezes o pessoal vê as animações da Araki Pro que elas fazem para as máquinas de pachinko, né? Pô, o pessoal vê aquilo ali, o pessoal fala, poxa, é isso aqui que o Cavaleiro do Zodíaco precisa para ter um remake, né? Uma animação 2D com às vezes mais trabalhado, né? Que era uma proposta que aparentemente veio a ser trazida pro Sente achou, né? Só que no final acabou que a produção ela ficou muito, muito travada. A gente viu que ela tinha um orçamento muito baixo do que seria necessário ser utilizado, né? Para trazer essa boa produção, essa boa qualidade da animação, e acabou que não vingou também, né? Mas é isso, caras. Fica aqui o nosso vídeo, né? Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, comente aqui e compartilhe com a galera aí pra gente poder, né, aumentar ainda mais esse debate, né? E a gente se vê aí nos próximos vídeos, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Ainda bem. Até um outro dia.